Você já ouviu falar de herói e anti-herói? Esses são conceitos de personagens que a maioria das pessoas pelo menos já escutou. E anti-vilão? Já ouviu falar? Tem gente falando que ele existe. Será mesmo? E se eu te falar que toda vida ouvimos sobre eles, mas podemos estar usando da forma errada? Ficou curioso? Então vou explicar após a vinheta. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Elvio, seu narrador e guia no mundo das terminologias da literatura. Mas para saber se anti-vilão existe, temos que conhecer de onde vieram esses termos e o que eles são. A primeira coisa a saber é que essas terminologias são muito antigas, muito mesmo. Aristóteles, sim, aquele filósofo grego famoso, em sua obra Poética, já havia descrito um modelo de tragédia em 5 etapas: prólogo, exposição, desenvolvimento, reviravolta e catástrofe. Podem ficar tranquilos que não vamos precisar aprender isso hoje, mas só precisamos saber que quando ele fez essa divisão na narrativa, acabou criando o conceito de modelo narrativo. É um jeito de se escrever as histórias em que a atenção do leitor é presa por momentos específicos para que a história siga seu desenvolvimento da melhor forma, em que os acontecimentos gerem surpresas a quem consome a obra, seja lendo, escutando ou vendo a interpretação de alguém. Já nos tempos modernos, um escritor chamado Joseph Campbell criou o conceito da jornada do herói, em seu livro O Herói das Mil Faces, lançado em 1949. Vale lembrar que existem outros modelos narrativos e não somente a jornada do herói, mas no momento vamos nos focar nele. E se você estiver gostando desse assunto e quiser saber mais sobre outros modelos narrativos, deixe o pedido no comentário. Mas continuando, a jornada do herói se tornou tão positiva para a maioria dos escritores e roteiristas modernos que quase virou uma espécie de receita de bolo, algo que é seguido para ter a garantia de que sua obra venha a ser devidamente apreciada. E caso queiram se aprofundar nesse tema, indico também o livro A Jornada do Escritor, livro de Christopher Vogler, que adapta as ideias de Campbell para o cinema. Do que se fala essa tal jornada do herói para ser tão utilizada? Primeiramente, temos que entender que ela explora a complexidade humana e dispõe sobre o caminho que um personagem deve fazer, o que deve acontecer durante a sua jornada até ele atingir o objetivo. E nela aprendemos outro nomezinho difícil, o arquétipo. Viu que interessante? Você já vai sair desse vídeo super culto. Vai mudar da pessoa que fala imbigo ou galfo para a pessoa que vai dizer eu conheço seu arquétipo. Basicamente, o arquétipo cria uma divisão dos personagens universais que representam diferentes funções e aspectos da psique humana. Entre eles, os mais usados são o herói, o protagonista da história que embarca em uma jornada para alcançar um objetivo, o mentor, uma figura sábia que guia e aconselha o herói, o guardião do liminar, um personagem que protege o acesso a um novo mundo ou desafio, o arauto, um mensageiro que anuncia a chegada do herói ou um evento importante. O vilão é o motivado pelo desejo de poder e controle e que leva a cometer atos de manipulação e dominação e que se opõe ao herói em seus objetivos. O aliado, um personagem que ajuda o herói em sua jornada. O iniciador, um personagem que ajuda o herói a se transformar e crescer. O trapaceiro, um personagem brincalhão e enganador que pode ser tanto um aliado quanto um obstáculo para o herói. Agora sim, chegamos à parte importante. Será que você sabe dizer o que faz um herói ser um herói? Será que os personagens que você chama de herói realmente são? Mas primeiro vamos entender o que é um vilão. Para isso, vamos conhecer a origem da palavra, para você ver como a aplicação das palavras muda com o tempo. Vilão é uma palavra que tem uma origem complexa, com raízes em diferentes idiomas e culturas, mas deriva do latim vulgar villanus, que significa habitante de uma vila, ou simplesmente camponês. Sim, até o momento nada a ver com o que conhecemos hoje. Como os habitantes das vilas eram pessoas pobres, sem acesso à cultura e estudos, o termo vilanos passou a ter conotações negativas, associando-se a pessoas rudes, grosseiras e de baixa classe social. Agora a coisa já está caminhando para o que conhecemos. Como era comum em regiões onde se impera a pobreza de uns para benefício e riqueza de outros, gradualmente o termo vilão
passou a ser usado para descrever pessoas com comportamentos antiéticos, imorais ou criminosos. Uma vez que ocorriam roubos de nobres que tinham serviçais camponeses trabalhando em suas terras, ou seja, assim as figuras como Robin Hood eram os vilões da história. Eu tô passada, chocada. Juntamente com os bandidos da floresta que desafiavam a ordem feudal e se tornaram símbolos de rebeldia contra a opressão. Mas entenda vilão até o momento como sendo camponês que tinha conotações negativas para com a nobreza. Foi então que novamente a terminologia passou a ser alterada, principalmente com a difusão dos contos de fadas, em especial dos irmãos Grimm, onde histórias mitológicas apresentavam vilões como sendo as bruxas, dragões, ogros, representando o lado obscuro da natureza humana e os perigos do mundo, passando assim ao conceito mais moderno e aceito, ou seja, vilão passou a se referir a um personagem antagônico como um criminoso, um monstro, ou também pode ser usado para descrever pessoas reais que cometeram atos maldosos ou prejudiciais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Isso tudo nos leva à figura do antagonista. O antagonista deve ser um desafio real para o protagonista, seja em termos físicos, intelectuais ou psicológicos. Sua força e credibilidade devem ser convincentes para que o público acredite na ameaça ou dificuldade que ele representa. O antagonista não necessariamente tem que ser mau, ele deve ter motivações complexas e compreensíveis, mesmo que sejam questionáveis ou antagônicas aos valores do herói. Um exemplo de antagonista, mesmo que durante a obra ele tenha mudado de papel, sim, é possível essa mudança. É o personagem Vegeta, que inicialmente era uma ameaça ao Goku, gerando conflito de competição entre os dois e diferenças de perspectiva. Eu só queria voltar a ser o que era antes! Mas muitas vezes esse arquétipo também pode carregar elementos do herói, gerando uma confusão onde muitos consideram o personagem como sendo antagonista, quando na verdade seria somente outro protagonista, que também é permitido na jornada do herói. Um exemplo disso seria o personagem Ken de Street Fighter, onde muitos o associam como um antagonista de Ryu. Ken é visto como uma figura que gera desafio e leva Ryu a crescer, ou pelo fato de Ken e Ryu competirem pelo mesmo objetivo, ser o lutador mais forte, os tornando rivais, sem necessariamente serem inimigos. Sendo assim, apesar de ter quem defenda Ken Masters como antagonista, ele na verdade é outro protagonista, se encaixando no arquétipo do guardião do liminar, aliado ou até mesmo o iniciador, tudo a depender da história contada. Então vamos entender o que faz um herói clássico. Ele é uma figura altruísta, guiada por valores absolutos de bem e mal, e não existe o chamado valor cinza nele, onde ele andaria entre o bem e o mal. Constantemente o herói busca justiça e proteção dos inocentes, sacrificando-se pelo bem maior. Um dos maiores representantes da figura do herói é o personagem Hércules, sempre bom, agindo pela justiça, incorruptível, forte, perfeito e capaz de se sacrificar pelo bem dos outros. Na cultura moderna, temos representantes como Superman e Capitão América. O que acontece é que a visão correta de herói, em sua maioria, trata-se de algo quase inalcançável. É um modelo de perfeição que deve ser seguido, mesmo que nunca consigamos. Isso fazia com que repensássemos nossas ações. Afinal, mesmo sabendo que não podemos ser igual a eles, podemos ser pelo menos parecidos. Não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Mas nos tempos mudam, e hoje a figura não cria mais o mesmo atrativo. Foi então que outro arquétipo pouco usado passou a ganhar mais força. E estou falando do anti-herói, personagem que transita por áreas cinzentas da moralidade, carregando falhas, vícios e motivações questionáveis. O anti-herói é a figura complexa e cativante, desafia as convenções tradicionais da narrativa heróica, em contraste com o herói clássico personificado por essas figuras como Superman e Capitão América. Mas aí começa a bagunça. Alguns escritores passaram a classificar personagens como herói, quando na verdade esses deveriam ser anti-heróis, pois são protagonistas ambíguos, com falhas e questionamentos éticos, motivações complexas guiadas por interesses pessoais ou vingança, às vezes usando métodos questionáveis para alcançar seus objetivos. Isso cria uma questão bem interessante para você debater numa reunião de amigos enquanto tomam chá das 5? É engraçado que ele é
Ele é bem natural. Rapaz, esse chá, vou falar pra você um negócio. Pensa num chá legal. Ou talvez tomando uma cervejinha no boteco? Afinal, se estiver cansado de falar de futebol, que tal falar sobre arquétipos inadequados de personagens? Com certeza vão lembrar de você com muito carinho e respeito. De onde será que esse idiota saiu? Um exemplo que costuma gerar debate é se o personagem Luke Skywalker é mesmo um herói. Ele se encaixa na estrutura clássica da jornada do herói, desde o chamado à aventura até o retorno transformado. Ele enfrenta desafios, supera obstáculos e aprende valiosas lições ao longo do caminho. Por isso, muitos o classificam como herói. Mas lembra do que falei desse arquétipo? Que o herói clássico é a figura altruísta guiada por valores absolutos de bem e mal, e o anti-herói é o protagonista ambíguo, com falhas e questionamentos éticos? Há quem diga que Luke seria, portanto, um anti-herói, pois durante sua jornada ele apresenta falhas e ambiguidade moral. Luke comete erros, ele ataca impulsivamente Vader, quase sucumbe ao lado sombrio. Sua jornada é marcada por dúvidas e incertezas. Essa ambiguidade moral é característica do anti-herói. Possui rejeições à autoridade. Luke questiona o jeito Jedi e reluta em aceitar certas ordens. Isso pode ser visto como rebeldia contra a autoridade. E tem a busca pessoal. Enquanto seu objetivo final é derrotar o Império, Luke também tem a busca pessoal de reconquistar Vader, seu pai. Isso difere do heroísmo puro voltado apenas para o bem comum. Ou seja, Luke é um herói, mas sua complexidade o traz próximo do anti-herói. Com o tempo, o arquétipo de anti-herói ganhou mais destaque na literatura e cinema. Personagens como Hamlet, Don Quixote desafiaram as expectativas do público e abriram caminho para uma maior complexidade nas histórias. O anti-herói permite que o público explore temas como a natureza humana, a moralidade, a ambiguidade da vida. Ele oferece uma alternativa ao herói tradicional, mostrando que o heroísmo pode vir de diferentes faces. Using your made-up names, then I am... O Miranha! Miranha, o melhor super-herói que tem, o Miranha! O problema é que esse conceito veio sendo deturpado ao ponto de muitos entenderem que anti-herói é somente o personagem que usa recursos questionáveis, mesmo que para o bem. E antes de continuarmos, é bom lembrar que estamos falando de estrutura narrativa. Sendo assim, o conceito de herói, vilão e anti-herói não são somente aplicados a super-heróis ou personagens de quadrinho. Eles podem ser encontrados em qualquer tipo de personagem, inclusive aqueles sem poderes e que representam pessoas comuns. Alguns personagens que são popularmente considerados anti-heróis são Walter White, de Breaking Bad, um professor de química que se torna traficante de drogas para garantir o futuro de sua família; Dexter Morgan, do seriado Dexter, que é o serial killer de assassinos, seguindo um código moral particular. Jessica Jones, personagem que se torna uma detetive particular lidando com traumas do passado e seus vícios em álcool. Frank Castle, o justiceiro, que após a perda traumática de sua família passa a erradicar mafiosos. E vendo tudo isso, agora começa a outra treta. Seguindo o conceito original de anti-herói, há quem diga que nessa lista também se enquadra o Homem-Aranha. Afinal, ele enfrenta dificuldades financeiras, problemas de relacionamento e inseguranças. Muitas vezes falha nas missões, perde pessoas importantes e toma decisões questionáveis. Peter Parker constantemente lida com o conflito entre vida pessoal e responsabilidade como herói. Frequentemente age por conta própria, sem seguir as regras. Ele questiona figuras de autoridade como, por exemplo, o Capitão América, e não se submete cegamente às ordens. Essas falhas o tornam mais humano e complexo, mas o deixam mais próximo do arquétipo do anti-herói do que do herói, pois está distante da perfeição definida para ser considerado herói. Essa construção de personagem, cheio de complexidade, apesar da dificuldade de se encaixar na estrutura da jornada do herói, é o que o torna interessante para estudiosos e escritores. É um prato cheio de oportunidades para se distanciar do herói tradicional e aproximá-lo do público. Não estou dizendo que popularmente o Homem-Aranha não possa continuar sendo chamado de herói, mas quando em confronto com a estrutura narrativa da jornada do herói, ele não se encaixa. O tamanho está jóia, mas não encaixa. Afinal, o herói clássico é muito difícil de ser trabalhado narrativamente.
Muitas vezes acaba criando-se um distanciamento com o público, e já que a identificação é um elemento que ajuda a manter o interesse do personagem, como Homem-Aranha, Luke Skywalker ou mesmo Batman, a proximidade com o arquétipo de anti-herói são mais atrativas, mas vejam que eles mantêm o fundamento do herói clássico na maioria de suas ações, os tornando mais cativantes e os fazendo mais críveis. Por esse motivo, existem outras estruturas narrativas diferentes da jornada do herói. Caso seus personagens não se enquadrem adequadamente, nada impede que uma obra possa usar mais de uma estrutura narrativa. E recentemente tem se debatido nas redes sociais e em outros canais a existência de um tal estereótipo de anti-vilão. Como assim? Não entendi. Esse conceito ganhou força principalmente após a aparição do vilão Thanos, um dos melhores representantes desse conceito. Basicamente seria o vilão que não é totalmente mau, que talvez só tenha um código de moral deturpado, mas que também tem qualidades e objetivos nobres, ou pelo menos é o que algumas pessoas acham. Thanos é o maior representante desse pensamento por conta de sua decisão de erradicar metade da vida do universo para que a outra metade consiga se manter. Claro que não vamos debater nesse vídeo se isso faz algum sentido prático, mas sim estamos avaliando que ele tinha um pensamento de alcançar algo bom, mesmo que fazendo algo ruim. Outros representantes desse conceito são Loki, o deus da trapaça, Harley Quinn, a Arlequina, Magneto, mas vejam que esse conceito de anti-vilão não se sustenta. Qualquer um desses personagens se encaixa perfeitamente no conceito de vilão ou anti-herói. Sendo assim, não precisa se criar um conceito de anti-vilão. Para ficar mais claro, é quase como se eu falasse que existem comidas quentes, comidas mornas e outras comidas frias. E alguém comenta, também existem comidas meio quentes e meio frias. Mas aí você para e pensa, já não é o mesmo do que ser morno? Ter um personagem mau que pensa que está fazendo bem não o torna um anti-vilão, e sim um anti-herói mais complexo, ou a depender do caso, simplesmente um vilão. Afinal, o fato de estar fazendo bem, mesmo que matando inocentes no processo, não o faz um anti-vilão. Para um bom exercício do que estou falando, indico o filme Código de Conduta, com Gerard Butler e Jamie Foxx. Nele temos Clyde, um homem que tem sua família assassinada, e um dos suspeitos, mesmo sendo preso e com provas, acaba sendo solto. Clyde parte para a vingança, decidindo fazer justiça com as próprias mãos, e não somente contra o assassino, mas contra todos que fazem parte do sistema judicial corrupto. Assista esse filme e me diga nos comentários, esse personagem, a seu ver, seria um herói? Um anti-herói? Um vilão? Ou você acredita no conceito de anti-vilão? E antes de terminar, saibam que existem a estrutura narrativa chamada Jornada da Heroína, criada pela psicóloga Maureen Murdock. Mas isso fica para outro vídeo. E com isso termino mais um vídeo. Espero que tenham gostado de aprender um pouco sobre as estruturas narrativas e possam agora ver suas obras que mais gostam com um pensamento mais criterioso. Não esqueçam de nos seguir, deixar um like e comentar. Fiquem bem e até a próxima!